tarde, um bom dia, um salve para todo mundo. Ô, meu amigo Paulo, um beijo para você. Que aventuras o seu final de semana, hein? Tô sabendo. Direto da Irlanda, que legal. Feriados aí, onde que você tá no feriado? Várias pessoas, que bom. Graça e paz a todos. Boa semana, começando aqui nosso papo, nossa conversa sobre oração. Paz de Jesus para todos, a todas. Cada semana um desafio, cada segunda-feira uma alegria. Pensar e refletir e revisitar o Evangelho, e especialmente sobre oração, né? Olha que delícia receber abraços de tudo que é lugar. Abraço da Áustria, meu amigo Nobu, Sandrinha, olha aí quanta gente, que legal. Um beijo para vocês. Vou desativar aqui os comentários e vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa tradição da oração, e mais especificamente da tradição monástica, o movimento monástico, o monasticismo, o monarquismo, essa expressão que vem do grego monakos, que é a pessoa solitária. Esse fenômeno que começou a acontecer na tradição cristã, na verdade, essa ideia de pessoas que se retiram, que se tornam eremitas, ermitões, solitários, né? Essa ideia do monge, né? Quem vai para o mosteiro, o monge. Todas as tradições espirituais têm essas figuras, essas pessoas que optam por um distanciamento, por um isolamento da vida em sociedade. Elas vão para o claustro, elas vão se dedicar ao silêncio, à contemplação, elas vão se dedicar à oração, elas vão ao encontro de Deus. E ali no 3º século, esse fenômeno chega na tradição cristã, quando os cristãos, incomodados com a relação com o Império Romano, né, da fé cristã com o Império Romano, eles se afastam, eles vão para o deserto. Eles entendem, alguns cristãos entendem que a maneira de preservar a integridade da sua fé é distanciar-se da relação com o Império. E eles então percebem uma certa degeneração da estrutura das comunidades cristãs, mesmo daquilo que ainda não era, mas era uma espécie de um clero, né? As autoridades espirituais que começam a se confundir como homens de confiança do imperador e homens de confiança de Deus, e a certa altura você já não sabe mais se eles são homens de confiança de Deus ou do imperador. E o fato é que alguns cristãos, eles decidem sair das cidades, e eles vão para o deserto, literalmente para o deserto, especialmente no Egito. Eles vão para o deserto e começam as primeiras comunidades monásticas, né? Santo Antão, ou Santo Antônio Grande, é um dos grandes precursores, é chamado o pai do movimento monástico. Atanásio de Alexandria vai dizer que quando Santo Antão morreu, ali por volta do ano 350, 360 da era cristã, o deserto tinha se transformado numa cidade, né? Tamanha a incidência de comunidades monásticas, né? O movimento cenobita comunitário. Então, ao redor desses homens, desses monges, se construíram os mosteiros e essas comunidades, né? E eles eram homens assim. Então, o movimento monástico é uma das tradições muito importantes da história da igreja, está presente até hoje, né? Existem ordens, especialmente dentro do catolicismo, que se dedicam à contemplação,
E existe uma espiritualidade contemplativa, uma espiritualidade de índole monástica, né? Ainda que no contexto urbano. Mas essa ideia de ir para o deserto, ir para o mosteiro, sair da cidade para buscar a Deus, ir para o contexto da solidão, do isolamento, do distanciamento para buscar a Deus, confunde um pouco. É muito bela e imprescindível, mas ela confunde um pouco o que a gente entende ser a experiência da oração e a própria construção de uma vida de oração. Porque primeiro traz a ideia de que Deus não fala no burburinho da cidade, que se você quiser falar com Deus, você tem que se evadir da vida, do cotidiano, você tem que ir embora. Que Deus não fala no dia a dia, que Deus não fala no meio da sua rotina de vida, como se você tivesse que sair do mundo, né? Ir embora do mundo para conseguir falar com Deus, para conseguir ouvir a Deus, para conseguir se encontrar com Deus, ou para colocar-se em condição de ser encontrado por Ele. Então, isso é muito ruim. É muito ruim porque a espiritualidade cristã, ela é intramundana. A espiritualidade cristã, ela é a presença de Deus no meio do lixo, né? Deus se faz carne, Deus vem habitar entre nós, Deus circula no meio de nós. A própria pessoa de Jesus é esse Deus peripatético, né? Esse Deus andando no meio das gentes, é esse Deus andando no meio do povo, é esse Deus dando trombada, sendo espremido pela multidão, é Deus encontrando com um trabalhador camponês, é Deus encontrando com a criança, com o cego, com o paralítico à beira de um tanque, é Deus no templo, é Deus falando com o cobrador de imposto, é Deus falando com o oficial romano, é Deus falando com mulher à beira de poço. Quer dizer, Deus está misturado, né? Jesus é esse Deus misturado na realidade humana, cotidiana. Então a ideia de que para você buscar Deus você tem que ir embora, você tem que ir para o claustro, você tem que ir para o deserto, você tem que sair do mundo, sair da vida, né? Não é muito legal, não curto isso daí. Eu entendo e sou muito enriquecido com a tradição monástica e com essa espiritualidade contemplativa que é imprescindível, é uma dimensão imprescindível da nossa experiência cristã, mas ela pode ser distorcida dessa maneira, né? Que faz uma separação, como se Deus não estivesse presente no mundo onde a gente vive. Então, para encontrar com Deus, você tem que sair do mundo. A outra coisa que eu acho interessante, que pode gerar uma distorção, é que dá a ideia que a oração é uma espécie de alienação, sabe? Uma espécie de fuga da realidade. A situação se complica, então eu vou orar, e eu vou orar, eu vou, como disse Jesus, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então você se fecha, você vai para dentro de você mesmo, de você mesma, você vai essa busca do Deus interior, essa ideia assim de que novamente você está se alienando da realidade, você está na oração, você foge de encarar a realidade, na oração você foge de arregaçar as mangas e você vai orar. E a oração como uma espécie de fuga do trabalho, a oração como uma espécie de terceirização da vida para Deus, ao cuidado de Deus. Deus que faça, o meu papel é orar, não é agir no mundo. Então essa ideia também é uma distorção. É uma distorção porque nós somos protagonistas da nossa vida, da nossa história. A Bíblia Sagrada fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, mas se não tiver gente para edificar a casa, o prédio não sobe sozinho, não é Deus quem constrói prédio, não é Deus quem levanta a casa, não é Deus quem constrói estrada, não é Deus quem faz hospital, escola, não é Deus quem faz leis, não é Deus quem legisla para a sociedade, né? Não é Deus quem organiza a polis, somos nós. Então essa ideia de que a oração é uma fuga da ação
e que eu só vou orar e vou entregar para Deus, também é uma distorção da realidade, é uma distorção da espiritualidade cristã. E eu estou dizendo isso não porque os monges pensavam assim, não porque os contemplativos pensam assim, não porque as pessoas que saíram para o deserto, né, pensavam assim. Então, por exemplo, eu vi o testemunho, o relato da Adriana Zarri, que é uma teóloga italiana, faleceu ano passado. Ela decidiu viver isolada, foi para uma casa, saiu da cidade, foi viver numa casa. E ela, ao se despedir dos amigos, né, ela diz inclusive que não estava se despedindo, e que ela não estava indo embora, e que ela não estava se retirando, porque nada mais comprometido com o mundo, comprometido com as relações, nada mais intenso de entrega, de pertencimento, do que a vida de oração. Ela diz assim, eu estou citando a Adriana Zarri, quando ela diz assim, que quando alguém vai ao encontro de Deus em oração, não está fugindo, na verdade está indo ao encontro da realidade. Orar é ir ao encontro da realidade. E isso, quando eu li esse testemunho da teóloga italiana Zarri, eu achei muito bonito ela dizer assim, que eu levo todos vocês comigo. Embora estejamos distantes da convivência, vocês estarão presentes todas as vezes em que eu estiver à mesa com Jesus, na Eucaristia, vocês estarão comigo. Achei lindo isso, que é justamente ir à oração que significa ir à mais profunda, mais concreta e mais real relação. Pelo contrário da fuga, é ir ao mais concreto e ao mais profundo da relação e à intensidade da relação. E aí eu me lembrei de um texto bíblico que sempre me interpelou desde que eu ouvi, e assim como eu gosto de ler os contemplativos, o movimento monástico, essa espiritualidade da tradição cristã mais antiga, eu gosto de ler a mística oriental, você sabe disso. Eu também gosto de ler os rabinos. Os rabinos, eles têm uma habilidade muito especial de interpretar o texto bíblico e de tratar o texto bíblico, né? E esse texto de Números, o livro dos Números, capítulo 1, versículo 1, eu quero dar para você hoje. Diz assim: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Olha que interessante, eu estou lendo a Nova Versão Internacional. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Olha que interessante, olha. Diz o ditado que traduzir é trair. Traduzir é trair. Traduzir é trair porque as palavras elas não conseguem abarcar a totalidade daquilo que se quer expressar. A linguagem ela é limitada, toda linguagem é limitada. Por isso é que os místicos falam que Deus habita no silêncio, que Deus habita na contemplação, que Deus habita no indizível, que Deus é o inominável. Por quê? Porque a linguagem é pequena, não apenas para descrever Deus, mas para descrever a realidade em si. A linguagem ela não consegue expressar a totalidade da profundidade, da complexidade da alma e das dimensões da espiritualidade, né? Nem mesmo, por exemplo, do romance, dos afetos, né? Quanto mais profundo uma relação, a gente tende a ir ao silêncio e ao gesto, ao beijo, ao afago, à troca de olhar, né? Então, as palavras, elas são limitantes, e são limitadas e limitantes. Então, por isso que traduzir é trair. Mas traduzir é trair também porque
o tradutor, ele sofre e padece sempre a tentação de querer explicar o que ele está traduzindo. Isto é, ele não traduz apenas, ele organiza e ele explica. Ao traduzir, ele tem a pretensão de inserir na sua tradução aquilo que ele entendeu a partir da sua lógica, a partir da sua cultura, Então, por que eu estou falando isso? Porque esse texto está pessimamente traduzido. Esse texto está pessimamente traduzido porque ele reflete a nossa lógica ocidental. A nossa lógica ocidental é de progresso. E aqui você vê, olha, na tenda do encontro, no deserto do Sinai. A tenda é o pequeno, o deserto é o grande. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Então o tradutor usou dia, mês e ano. Por quê? Porque no Ocidente a gente organiza a data assim, dia, mês e ano. Só que o texto bíblico não está escrito assim. O texto bíblico está dizendo o seguinte: na tenda do encontro, no deserto, no segundo mês e no primeiro dia, Deus falou com Moisés. E os rabinos, por isso eu falei que eu ia citar os rabinos, né? Os rabinos, eles dizem assim: por que o autor bíblico usou tenda, deserto, menor, maior, e depois usou mês e dia, maior, menor? Porque ele inverteu a ordem. O paralelismo da maneira como geralmente se escreve o texto hebraico deveria ter sido maior, menor, maior, menor, ou menor, maior, menor, maior, que foi o que o autor ocidental ou o tradutor ocidental fez. Pegou tenda, deserto, a tenda é menor que o deserto, o dia é menor que o mês e o mês é menor que o ano. Então ele colocou tenda, deserto, dia, mês e ano. Só que o texto bíblico está dizendo o seguinte: tenda, deserto, mês e dia. Os rabinos disseram: tá certo colocar tenda primeiro e deserto segundo, mês primeiro e dia segundo. Por quê? Porque assim como o mês é maior que o dia, a tenda é maior que o deserto. Assim como o mês é maior que o dia, então a ordem é do maior para o menor, a tenda para o deserto não é menor para o maior. A tenda para o deserto também é maior para o menor. Por quê? Porque a tenda é maior que o deserto. O que os rabinos disseram foi o seguinte, a interpretação rabínica, que não é o deserto que contém a tenda, é a tenda que contém o deserto. Não é a tenda que está dentro do deserto, é o deserto que está dentro da tenda, porque a tenda é a tenda do encontro, a tenda é o lugar da oração, a tenda é o lugar da manifestação da glória de Deus, a tenda é o símbolo, né, o tabernáculo é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, não é a presença de Deus que está dentro da vida, é a vida que está dentro de Deus. Não é a tenda que está dentro do deserto, é o deserto que está dentro da tenda. Portanto, quando você vai ao lugar da oração com essa compreensão, com esse discernimento, com esse entendimento, você fecha o seu quarto e entra nessa dimensão da contemplação, da oração. Você não fugiu, você não diminuiu, você não se fechou, você não se enclausurou, você não se alienou. Pelo contrário, você foi para a plenitude, você foi para o todo. Quando você vai se colocar diante de Deus, em Deus tudo é e tudo está. Quando você vai buscar a Deus, você se coloca em contato com a dimensão mais plena da realidade. Enquanto você está sozinho, sem Deus, você está na escuridão e na sombra. Enquanto você está tentando convencer seu filho de alguma questão e você não traz Deus para a conversa está pequena. Quando você entra no quarto e leva seu filho junto nesse quarto aí, na presença de Deus, você entra na totalidade, você entra onde tudo está posto, onde tudo é possível, onde tudo é conhecível, é discernível, é plausível, onde tudo é
passível de revelação. Então, quando você está discutindo o seu casamento, você e a sua mulher, você e o seu marido, você e o seu companheiro, sua companheira, vocês estão discutindo casamento e Deus está do lado de fora, isto é, vocês não vão para o lugar da oração, vocês estão no ambiente restrito, vocês estão só no deserto, e o deserto é pequeno demais. Mas quando você pega essa relação e leva para o lugar da oração, ali tudo se amplia, tudo se amplifica, tudo cresce, né? Na presença de Deus é que todas as coisas se tornam intensas e plenas, e ganham completude, ganham plenitude. Então é na presença de Deus. Na verdade, quem quer se alienar e quem quer fugir da realidade como a realidade é, quem quer se alienar não ora, porque se orar, vai ser interpelado, vai ser interpelada, né? Aquilo que está na sombra e na escuridão vem para a luz na oração, aquilo que está oculto é revelado, aquilo que está velado é discernido, é compreendido, é entendido, né? As nossas dores, elas são iluminadas, né? Na presença de Deus, Ele fala, na presença de Deus, Ele toca, na presença de Deus, Ele dirige, Ele conduz, Ele encaminha, Ele esclarece, Ele convence, Ele adverte, Ele instrui, Ele repreende. Quem quer se alienar é que não ora. Quem ora é porque quer encontrar a realidade plena. Por quê? Porque a vida é muito pequena, a oração é muito grande. A vida toda cabe dentro da oração. É isso que a tradição cristã ensina para nós. E mais, que quando a gente ora e quando a gente coloca diante de Deus uma realidade, a gente se responsabiliza. Por quê? Porque estar realmente diante de Deus, levando consigo uma realidade, é implicar-se. Por quê? Porque o nosso coração se vincula afetivamente. Todo o assunto, todo tema, toda pessoa por quem você ora, de fato você ora, você se sente interpelado a fazer alguma coisa além de orar. Por quê? Porque a oração vincula afetivamente o orante com o objeto orado. A oração aproxima. Então, quando as pessoas dizem, eu estou orando por você, não acredite não, todo mundo que diz que ora por você. Pode ser que elas estejam expressando carinho por você, dizendo, eu lembro de você em oração, lembra de vez em quando, mas quando a gente está intercedendo por alguém, por alguma coisa, aquilo nos mobiliza, aquilo não nos aliena não, a oração não é nada alienante. A oração não é fuga, a oração não é descompromisso, a oração não é terceirizar para Deus a solução da realidade, a oração é implicar-se. Então, assim, essas noções distorcidas de que orar é evadir-se, é fugir, é alienar-se, e de que Deus não está na trama do dia a dia, isso tudo é distorção mesmo. Por quê? Porque na tenda do encontro o deserto todo cabe. No quarto fechado, onde Jesus diz que a gente deve ir buscar a Deus, fechar o quarto, ali quando a gente vai para a presença de Deus e a gente dedica atenção exclusiva a Deus, a gente se coloca disponível para Deus de fato na oração, ali a luz se acende e o Espírito de Deus comove. E a presença de Deus nos enche e o coração de Deus é compartilhado conosco e a gente sai do quarto da oração, a gente sai mais lúcido, a gente sai mais forte, a gente sai mais comprometido, a gente sai mais responsável, a gente sai mais pronto, mais pronta para encarar a vida e agir no mundo com essa bênção de Deus. Então, com esse espírito, com esse desejo que eu queria estimular você à oração. Por isso que a oração tem muito do silêncio. Porque quando a gente fica falando, a gente controla, né? Quem fala, controla. Então a oração, se você acha que orar é você ir lá falar com Deus um monte de coisa,
Você falar, pedir, ficar depois, louvar. A oração implica você ir lá para o quarto e falar assim, Senhor, aqui eu estou, e aí começa a se acender, e aquilo que você não via, agora você começa a ver, aquilo que você estava insensível em relação a, começa a afetar você, e não necessariamente é aquilo que levou você ao quarto da oração, porque você ficou lá tempo suficiente para Deus falar com você, e lá na tenda do encontro você na verdade foi o encontro ao deserto todo. Enquanto você está ocupado com o seu assunto, você está ocupado só com o seu assunto, mas quando você vai para a tenda do encontro e lá você entra, você se depara com o deserto inteiro e com todo mundo que está no deserto. Então a oração não tem nada de alienante, não tem nada de fuga, não tem nada de covardia, não tem nada de terceirizar para Deus. A oração é uma coisa maravilhosa, impressionante. E é por isso que quanto mais a gente ora, mais a gente realiza. Quanto mais a gente ora, mais a gente empreende. Quanto mais oração, mais coragem. Quanto mais oração, mais ousadia. Quanto mais oração, mais comprometimento. Quanto mais oração, mais diaconia, mais serviço. Agora, quanto mais tagarelice na presença de Deus, é mais religiosidade vazia, infantilidade e tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de oração. Isso que os místicos descobriram, que é essa coragem, essa ousadia de disponibilizar-se para Deus em plenitude. Então é assim que eu queria orar com você hoje. Eu quero orar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque na Tua presença tudo é, tudo está, e a Tua mão tudo sustenta. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pelo nosso mundo que está na palma da Tua mão. Muito obrigado porque nós estamos na palma da Tua mão, segurados por Jesus e o Senhor nos segurando junto. Obrigado, Senhor, obrigado. E nós queremos nos disponibilizar e nos comprometemos contigo a fazer silêncio suficiente para Te ouvir, Te perceber, e ao Te perceber e Te ouvir, perceber tudo que o Senhor tem para nos revelar e nos mostrar. E aquilo que trazemos ao Senhor na nossa oração, que nos incomoda, que nos perturba, acende uma luz e nos ajuda a ver e enxergar. E sopra sobre nós do Teu Espírito e nos capacita a agir com a Tua bênção, agir com o Teu discernimento, agir com a Tua sabedoria, agir com o Teu amor, agir com o Teu poder, agir com a Tua graça, com a Tua bondade, nos capacita a agir. Age através de nós, por meio de nós, em nós, e leva-nos ao encontro disso que trazemos a Ti em oração e leva-nos transformado de volta para isso. Que a gente enxergue tudo isso com os Teus olhos, que a gente sinta a respeito disso o que sente o Teu próprio coração, e que a gente faça a respeito disso aquilo que é a Tua vontade, e que se o Senhor quiser nos usar para interferir em alguma dessas coisas, a nossa vida está disponível para o Senhor. Abençoa a nossa semana, tantas coisas acontecendo no nosso mundo. Abençoa a nossa semana e usa-nos nesse mundo que é Teu, para a glória do Teu nome. E abençoa com um sopro de vida, de paz, de alegria, de contentamento genuíno, todos os meus irmãos e irmãs que juntos e juntas comigo Te buscam em oração. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Semana que vem, eu queria começar a refletir um pouco sobre as parábolas que Jesus contou a respeito da oração. E você vai ver coisas maravilhosas que Jesus nos ensinou sobre a oração. Então,
Era esse o meu coração para repartir com você hoje. Deus abençoe você, sua casa. Um beijo bento, onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão do Senhor te alcance. Amém.